Talvez ninguém saiba, mas você carrega um cansaço que não é físico. É um peso na alma, uma exaustão que não vem de correr quilômetros ou de passar noites acordado, mas de lutar batalhas invisíveis que parecem nunca ter fim. É como se todo dia fosse uma guerra silenciosa, travada dentro de você, entre sua fé e sua dúvida, entre sua esperança e o medo, entre sua vontade de continuar e a tentação de simplesmente desistir. Eu sei, você não precisa explicar, porque já é difícil até para você entender. Às vezes, nem você consegue colocar em palavras o que sente. É apenas um vazio, um peso, um nó na garganta, uma solidão que te acompanha, até mesmo quando há pessoas ao seu redor. E hoje talvez você tenha clicado nesse vídeo sem esperar muito, talvez até sem acreditar que algo poderia mudar, mas dentro de você há uma chama frágil, quase apagada, que ainda deseja ouvir algo que faça sentido. Algo que te lembre que não é o fim, que você não está totalmente perdido, que ainda existe um lugar de descanso. Você já percebeu como é cansativo tentar segurar tudo sozinho? É como se você tivesse uma corda em cada mão, puxando direções diferentes, tentando não deixar nada escapar. Família, trabalho, relacionamentos, expectativas, sonhos, dores antigas, medos atuais, tudo puxando ao mesmo tempo. E você se esforça, porque aprendeu que ser forte é não largar nada, não soltar nada. Só que ninguém aguenta para sempre. Suas mãos doem, sua alma dói, e chega um momento em que você se pergunta: até quando? Eu sei que talvez você já tentou conversar com alguém, talvez até tenha dito um pouco, mas a sensação de que ninguém entende realmente é esmagadora. Você sorri, você responde, tá tudo bem, mas dentro de você grita um pedido de socorro. E essa luta silenciosa, escondida, é uma das piores, porque parece que você está cercado de pessoas e, ao mesmo tempo, completamente sozinho. Há noites em que você se deita e o travesseiro vira um confidente. As lágrimas molham o lençol e você pensa: ninguém sabe o quanto dói, ninguém entende o peso que eu carrego. E é verdade, talvez ninguém saiba na mesma medida, mas existe alguém que conhece até as lágrimas que você não derramou, aquelas que ficaram presas, sufocadas. O Salmo 56 diz que Deus recolhe cada lágrima em um odre, como se nenhuma fosse desperdiçada, como se cada dor tivesse valor diante dele. Você já pensou nisso? Que até aquilo que parece invisível para todos é visto por Deus? Mas eu entendo. Às vezes ouvir isso não consola na hora, porque a dor é tão grande que até acreditar em cuidado parece impossível. Você olha para o céu e se pergunta se ele ainda está aí, se ainda escuta, se realmente se importa. E essa dúvida te corrói, porque parte de você quer acreditar, mas outra parte já está cansada de esperar. É como estar em uma sala escura, sabendo que existe uma porta, mas sem forças para procurá-la. Eu quero te contar uma pequena história. Imagine um homem caminhando em um deserto. O sol queima sua pele, a areia queima seus pés, e ele já não tem mais forças. Em suas mãos, ele carrega uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa algo, uma decepção, um medo, uma expectativa não cumprida, uma ferida aberta. Ele carrega porque acredita que precisa, porque aprendeu a não soltar. Mas chega um momento em que o peso é insuportável. Ele cai no chão, esgotado. E é nesse momento de fraqueza, nesse instante em que ele não consegue mais dar um passo, que uma sombra se aproxima. É alguém que estende a mão, não para empurrá-lo, não para julgá-lo, mas para oferecer descanso. E diz: entregue para mim. Você não nasceu para carregar sozinho. Esse homem é você. Essa mochila é sua vida, e essa sombra é o próprio Cristo, que não se afasta do seu cansaço, mas se aproxima dele. Jesus nunca disse: seja forte sozinho. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Percebe? O convite não é para quando você estiver bem,
mas justamente para quando estiver cansado. É nesse estado de fraqueza, nesse vazio, que ele se revela mais próximo. Porque a graça de Deus não é para quem finge força, mas para quem admite que não tem mais forças. Eu sei que nesse momento você pode pensar, mas eu já tentei entregar, já orei, já pedi e ainda dói. E eu quero te dizer com toda a sinceridade, não é porque ainda dói que Deus te abandonou. Às vezes, o processo da cura é lento, como uma ferida que precisa de tempo para cicatrizar. Não é imediato, não é mágico, mas é real. Cada oração, cada suspiro, cada noite em que você apenas chama pelo nome dele, tudo isso é semente. E sementes não germinam no mesmo dia em que são plantadas. Talvez você esteja nesse tempo do silêncio, nesse tempo em que parece que nada acontece. Mas até no silêncio, Deus trabalha. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Note que o salmista não disse que Deus tirou ele do vale de imediato, mas que ele estava presente no meio do vale. A presença de Deus não é apenas promessa de saída, é companhia no caminho. E aqui está algo que talvez você precise ouvir. Você não precisa vencer sozinho. Você não precisa mostrar que dá conta de tudo. O Evangelho nunca foi sobre provar força, mas sobre aprender a depender. Às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente admitir, eu não consigo sozinho. E sabe, isso não é fraqueza, é sabedoria. Porque quando você entrega o controle, você dá espaço para que Deus mostre a força que vem dele. Eu não sei exatamente quais são as batalhas que você trava. Pode ser a luta contra a ansiedade, contra a depressão, contra um vício, contra memórias do passado que ainda machucam. Pode ser o peso de responsabilidades que você nunca pediu, mas que caíram sobre você. Pode ser uma solidão sufocante, mesmo cercado de pessoas. O que eu sei é que você não precisa continuar nesse campo de guerra sozinho. Existe um general que luta por você. Existe um pastor que te guia. Existe um pai que te abraça. E nesse momento, eu te convido a respirar fundo. Apenas respire. Sinta o ar entrar e sair. Isso já é um milagre. Cada respiração é um lembrete de que você ainda está aqui, de que sua história não acabou. Às vezes, o primeiro passo para descansar é simplesmente parar, fechar os olhos e lembrar que você não está só. Talvez você queira imaginar agora suas mãos abertas, soltando aquelas cordas que você segurava com tanta força. Talvez seja difícil, porque o medo de perder o controle é grande. Mas no fundo, você sabe que nunca teve controle total. Soltar não é desistir, é confiar. É acreditar que existe um Deus que segura tudo o que você não consegue segurar. E eu sei, a vida não muda de repente só porque ouvimos palavras bonitas. Mas essas palavras podem ser como pequenas gotas de água em um solo seco. E com o tempo, esse solo volta a florescer. Sua alma também pode florescer de novo. O cansaço que você sente não é o fim da sua história. É apenas o lembrete de que você precisa de descanso. E descanso não significa parar de lutar, mas mudar a forma como você luta. Não lutar sozinho, mas acompanhado. Não carregar o peso inteiro, mas dividir com aquele que nunca se cansa. Eu quero deixar você com uma imagem. Imagine-se em um barco, no meio de uma tempestade. O vento sopra, as ondas batem e você tenta desesperadamente remar. Mas então você ouve uma voz suave dizendo, eu estou aqui. E quando olha, percebe que não precisa remar sozinho, porque há alguém que acalma o mar com apenas uma palavra. Esse alguém é Jesus. Ele não promete ausência de tempestades, mas promete presença no meio delas. Talvez hoje tudo o que você precise é acreditar nessa presença. Não tentar entender tudo, não tentar resolver tudo, mas apenas descansar na certeza de que Ele está no barco. Então, se você está cansado de lutar sozinho, este é o convite. Venha, traga seu peso, sua dor, sua exaustão. Você não precisa ter as palavras certas.
Às vezes, um simples "Senhor, eu não consigo" já é suficiente, porque a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você se sentir tentado a pensar que está sozinho, lembre-se, existe uma comunidade invisível de pessoas que também luta, que também chora, que também busca esperança. Você não é o único. E neste espaço aqui, neste vídeo, há corações que podem se conectar. Por isso, eu te convido, compartilhe nos comentários o que você já viveu, o que você já sentiu, porque sua experiência pode ser resposta para alguém que hoje está no limite. Às vezes, uma palavra sua pode salvar alguém da escuridão. Você não está só, nunca esteve, nunca estará.